Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Meu nome é Fernando Campos e hoje nós temos também um tema muito relevante nos nossos dias. Vamos estar falando sobre o desafio do conflito das cosmovisões. O desafio do conflito das cosmovisões? Rapaz, não tinha um tema mais fácil para você falar, não? Bem, vamos em frente. Vamos falar sobre cosmovisão, ok? Na verdade, nós vamos falar sobre o conflito das cosmovisões. Mas antes de falar sobre o conflito de cosmovisões, eu preciso dizer o que é cosmovisão, afinal de contas, o que é essa palavra, né? Uma palavra que parece ser derivada do grego, né? Cosmovisão é a união, junção de duas palavras. Cosmo quer dizer, que vem do grego, significa o mundo, ou podemos, num sentido mais amplo, o universo. E visão seria a forma pela qual a pessoa, né, no caso, ela enxerga e ela interpreta a realidade através da sua visão, né? E essa visão, nós vamos aqui falar mais para frente como que ela é formada. Segundo Immanuel Kant, ou de alguém que se orientou por base desse ensinamento dele, seria um compromisso. A cosmovisão seria um compromisso, seria a orientação de um coração baseado em pressupostos adquiridos aí ao longo da vida. Pressupostos esses que norteiam a nossa percepção da realidade e a forma como nós interagimos com ela. Então, a cosmovisão, inclusive segundo alguns filósofos, ela vem até mesmo antes da razão, né? É através dela, ela que seria a nossa, vamos dizer, vou até utilizar eu como exemplo, eu uso óculos para que eu consiga enxergar tanto para perto quanto para longe. A cosmovisão seria basicamente a lente, né, pela qual a gente consegue ver e perceber o mundo e as coisas, né, ao nosso redor, né, relacionamentos, quanto na questão das demais interações nossas com o meio onde nós estamos inseridos. Como existem aí diversas cosmovisões, nós estamos falando sobre temas bíblicos, basicamente sobre a nossa relação, nós estamos basicamente hoje falando sobre o que é tema do programa, é a interação do cristão no meio onde ele vive, de como que ele pode influenciar onde ele está, como que ele pode ser uma referência, como que ele pode observar o mundo à luz daquilo que a Bíblia diz. Então, basicamente hoje eu estou falando sobre o meu programa, né? Sobre aquilo que nós fazemos aqui. Então nós vamos falar sobre a cosmovisão cristã e também vamos falar sobre uma cosmovisão para fazer um contraponto que seria a cosmovisão secular, ou especificamente o secularismo como um todo, que se opõe, né, muito claramente aí ao cristianismo. E eu quero aproveitar esse momento então para agradecer, né, aqueles que têm assistido os meus vídeos, que já têm aí assinado o canal. Graças a Deus estamos conseguindo mais assinantes, temos tido bastante visualizações, eu fico muito feliz com isso, de vocês estarem gostando, né? Isso quer dizer que vocês estão se interessando, que talvez, né, os temas sejam relevantes para você, e eu quero incentivá-lo e pedir mais uma vez, né, que você mande o seu like, né, você assine o canal, ative as notificações para você ver novos vídeos, né, que eu pretendo estar postando durante toda semana, né, a gente pretende pelo menos um vídeo novo estar colocando, tratando sobre temas aí relevantes da nossa atualidade. Então eu conto com a sua colaboração e agradeço, né, a você que já tem feito isso, já tem ajudado, já tem recomendado, já tem incentivado, compartilhado com outras pessoas. Eu só tenho a agradecer, isso é mais uma motivação a mais para que eu continue a procurar produzir sempre um material melhor. Então, falando sobre cosmovisão cristã, agora nós vamos dizer o seguinte: basicamente, a cosmovisão cristã, nas palavras de Abraham Kuyper, que foi um político, né, holandês, lá do início do século XX, nas palavras dele, a cosmovisão cristã ela é fundamentalmente cristocêntrica. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Cristocêntrica.
uma outra palavrinha, né, uma junção de palavras aí para a gente pensar, é a junção, ou seja, de Cristo no centro. Ou seja, não é o homem no centro. Você talvez tenha ouvido uma expressão chamada antropocêntrica ou antropocentrismo. Antropos vem de homem, então é o homem no centro. Então a cosmovisão cristã, ela tem Cristo como centro, como base dela para tudo. Vejamos então o que a Bíblia diz, alguns versículos, né, porque eu vou também colocá-los aí na tela, para que fique mais fácil para você acompanhar a leitura, porque é uma quantidade razoável de versículos. O primeiro deles, Gálatas capítulo 2, verso 20, a gente diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós vimos aí o apóstolo Paulo já dizendo que a vida dele não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, ou seja, ele vivia de tal forma que era como se Cristo estivesse vivendo através dele. Cristo. Outro versículo, João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, está mostrando aí uma relação de dependência que cada cristão tem da pessoa de Jesus Cristo. Dizendo muito claramente ali para mim e para você que sem ele nada podemos fazer. Okay? 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, estar em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Né? No original, no grego, esse é falado de nova criação mesmo. O contexto é de que Deus ele agora inverte, né, o processo criacional. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois Deus foi criando o restante das coisas, criou o homem por último. Aqui, né, por esse versículo no original, é chamado de nova criação e nem nova criatura, ou seja, Deus começa a criar os novos céus e nova terra, que vai ser a última coisa que ele vai fazer a partir do homem. Isso é fantástico, né? Outra passagem que está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 7 ao 12, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Isso está falando de Jesus Cristo. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só que espetáculo, né? A passagem fala por si só, né? Deus então derramando a sua graça, a sua sabedoria, mostrando, revelando e fazendo convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, está mostrando que Cristo realmente é o centro. E o último texto é Colossenses, aqui no capítulo 1, versos 15 a 17, que diz: este, falando de Cristo, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, está tudo debaixo, né, da autoridade, tudo debaixo da direção de Cristo. Ok? Esses são apenas alguns versos que servem para nos mostrar, né, que a cosmovisão cristã realmente ela está ancorada na pessoa de Jesus. A respeito da cosmovisão secular agora, nós vamos colocar alguns pontos para vocês. Segundo D.A. Carson, um teólogo do nosso tempo, o secularismo
ele não é uma corrente social, eu vou colocar na tela aí também, não é uma corrente social para separar o sagrado do profano, mas é a marginalização da religião, tirar a sua eficácia, despotencializar, fazer com que a religião se torne inoperante, blindando os setores da sociedade contra a igreja, seus símbolos, a Bíblia, etc. Logo, nós podemos ver, né, que as bases a respeito da cosmovisão secular, que são as seguintes. Eu vou colocar aí também na tela. A relativização das cosmovisões. O que quer dizer isso? Se todas são relativas, todas são verdadeiras, basicamente. Todas são verdadeiras, todas têm o seu fundo de verdade e todas podem ser, em alguma medida, aproveitadas, né? Então, todas as cosmovisões são válidas. Agora, para o cristão, não são todas válidas. Para o cristão, a cosmovisão que é válida é a cosmovisão cristã. Outra coisa também que eles querem fazer, validar todas as religiões, considerar todas verdadeiras. E aí nós temos alguns problemas, inclusive lógicos, né? Não dá para todas serem verdadeiras, né? E a fé cristã, para você que não sabe, ela é excludente, né? Ela acaba excluindo outros, ela se colocando como o único caminho, Cristo se colocando como o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo se colocando como o único caminho para que nós possamos chegar ao Pai, Cristo apresentando, revelando este Deus como o único e verdadeiro Deus e sendo a única forma de nós nos chegarmos até Ele. Logo, se só através de Cristo nós podemos chegar até o verdadeiro Deus, todas as outras maneiras não vão nos conduzir ao mesmo caminho, né? A frase "todos os caminhos levam a Deus", ela não é verdadeira. Outro ponto, ela surge como uma reação à ausência de alguém. E aí está o detalhe, o secularismo ele foi ganhando espaço no sentido de separar o santo do profano, de ganhar espaço, porque as igrejas acabaram ficando restritas, muitas das vezes apenas aos cultos, à sua liturgia, muitas das vezes voltadas para dentro e não voltadas para fora, que é até o próprio sentido da palavra igreja no grego, né? Eclésia, uma multidão, uma assembleia de pessoas que são chamadas para irem para fora. Então, o nosso chamado enquanto igreja é para pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, a igreja, como por ter se ausentado, por assim dizer, da sociedade, ter se afastado, né? Isso proporcionou aí que o secularismo ganhasse espaço, né? De modo que hoje ele acaba se tornando aí a cosmovisão majoritária, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Falando aí de cosmovisão majoritária, então, já que eu comentei anteriormente, a cosmovisão majoritária, para que você possa entender, quando a gente pensa em majoritária, quer dizer que aquela que é a maioria, ou que são todas as pessoas, a grande maioria. E eu vou lhe dar uma notícia que talvez deixe você um pouco espantado. Não necessariamente a cosmovisão majoritária é aquela que tem o maior número de adeptos ou de pessoas. Uma cosmovisão, para ser majoritária, do que ela precisa, né? Ela precisa ter a maioria ou ser uma grande influenciadora de 3 pilares da cultura de um país, de uma nação, de um povo, de uma forma geral. São eles. Eu vou colocar aí na tela para você também poder ver. Primeiro, sistema educacional, né? Ela vai, através das suas ideias, dos seus ideais, dos seus pensamentos, influenciar e influenciar os professores por sua vez vão estar doutrinando aí as crianças no seu período de formação até a idade, né, mocidade, juventude, enfim, até formá-los como cidadãos. Então também a questão da legislação. Se a cosmovisão majoritária conseguir afetar a legislação, que é o sistema de leis, né, que norteia o país, no nosso caso nós temos a Constituição, nós temos também as leis estaduais, temos as leis municipais, temos as leis ordinárias, né, temos as leis que regulam, né, que regulamentam às vezes as leis maiores, né?
Então nós temos essa questão que muitas das vezes projetos de lei são aprovados, são feitos coisas que vão contra, né, por exemplo, a cosmovisão cristã ou até mesmo a liberdade religiosa. Né? São coisas que vão afetar não apenas os cristãos, mas outros grupos religiosos de forma geral. E as mídias, por último, né, que são as mídias sociais, são os sistemas de comunicação. E por sistema de comunicação nós entendemos não somente TV, rádio, revistas, jornais, na internet, né, todas as mídias sociais, enfim, todas elas podem se tornar ferramenta na mão, né, daquele que domina a cosmovisão majoritária, ou que consegue influenciar aqueles que coordenam, que comandam esses sistemas, esses meios. Então, o que acontece no resumo da ópera aí, para a gente entender? A cosmovisão majoritária vai ser aquela que domina esses três pilares. Se ela dominar esses três pilares, ela, mesmo que não seja a maioria, porque de repente você fala, olha, eles estão falando lá na TV que é assim, assim, assado, referente a um determinado assunto, mas você conversa com várias pessoas e você vê que eles não pensam dessa forma. Porém, é passado como se fosse uma verdade ou um valor absoluto, algo que não pode se discutir. E quem tenta se levantar ou ter uma opinião divergente ou contrária, passa a ser, por exemplo, né, se a gente falar das mídias sociais, é cancelado, passa a ser atacado, né, porque, por exemplo, na internet hoje nós temos quase que um tribunal vivo, né? Nós não temos uma regulamentação, então as pessoas na internet são os seus próprios juízes, júris e executores. A internet, talvez, a mídia social, de uma forma geral, seja o melhor exemplo daquilo que a gente pode estar vendo em termos de cosmovisões distintas e várias, né? E mesmo assim você tem algumas que norteiam a maioria. Se alguém falar alguma coisa que seja politicamente incorreto, e não necessariamente incorreto, mas que seja contrário à visão, né, aos valores que a cosmovisão majoritária tem, essa pessoa é metralhada, essa pessoa é achincalhada, essa pessoa é excluída e por aí vai. Então, eu termino aqui para a gente dar alguns exemplos para que você possa se lembrar ou talvez gravar um pouco mais facilmente a respeito desse ponto. Quais são? Por exemplo, em relação ao sistema educacional, hoje nas escolas é ensinado o evolucionismo. Não se fala da teoria, enquanto teoria, do criacionismo, que seja via design inteligente. Não é comentado, muito pouco, né? Não é falado. Por quê? A teoria da evolução das espécies é a que predomina, né? Não necessariamente. Ela é a verdadeira? Não necessariamente, né? Segundo a nossa cosmovisão cristã, não. Nós cremos que Deus criou o mundo, criou a terra, criou todos os seres vivos, mas isso não quer dizer, né, que eu tenho que impor e todo mundo tem que acreditar no que eu estou falando, mas eu estou dizendo que assim, eu tenho um outro ponto de vista daquilo que é ensinado na escola, com relação a isso, por exemplo, né? Mas não se preocupe, porque para mim a terra é redonda, ok? Fique tranquilo. Outro ponto, a ideologia de gênero, né, que também é colocada. Num determinado momento foi tratado de uma forma científica, depois de uma forma agora emocional, agora uma escolha, né, das pessoas, e isso vem sendo ensinado desde pequeno, né? Em alguns lugares as crianças estão sendo ensinadas a entender a ideologia de gênero como algo verdadeiro e correto, como algo que sempre aconteceu, né? Então são coisas que precisam ser levantadas, né? E o último ponto que eu quero colocar, que talvez seja um exemplo mais visível aí relacionado à questão de legislação e mídias sociais, é a questão do adultério, né? Adultério, para quem não sabe o que é quando um casal, né, alguém do casal tem uma relação extraconjugal, ou seja, ele é casado, ele tem um contrato, ele tem um pacto de fidelidade com o seu cônjuge e ele simplesmente quebra esse pacto, ele não se separa antes nem nada, ele tem um relacionamento paralelo. Às vezes é uma fugidinha, uma escapada, etc. Não interessa, é adultério. Ele vai e comete tal ato. Pelo artigo 240 do Código Penal, a detenção seria de 15 dias e 6 meses. Né? Então, o que eu quero dizer ele estava previsto em lei, inclusive, uma pena ele era considerado uma infração.
No ano de 2005, ou seja, nós estamos falando de 17 anos atrás, ele deixou de ser, ou de ser considerado, né, crime, né, passível aí de penalidade, né? Então, ele deixou de ser. E muito antes até de 2005, ele já era tema de muitas novelas, de tramas românticas, etc. e tal. Ou seja, a mídia estava bombardeando, né, a cosmovisão majoritária, ensinando que é o seguinte, é válido, desde que você seja feliz, é o que importa, e mandando ver. Então, esse é o problema, né? Talvez boa parte das pessoas não concordem com esse tipo de coisa, mas, né, isso passa a ser ensinado e passa a ser tomado como verdade, passa a ser tomado como algo comum e corriqueiro, e que na verdade não é, né? Então esse é o ponto, esse é o perigo, né, da cosmovisão majoritária. Por último, né, falando aí da cosmovisão minoritária, né, a cosmovisão minoritária vai ser exatamente aquela que não tem os 3 pilares, e você vai ter outras cosmovisões. Na verdade, quando essa cosmovisão majoritária ela toma o poder, ela pega esses três pilares, as demais cosmovisões que tem lá vão ter que se adequar, algumas vão ter que flexibilizar, algumas vão ter que se encolher, né? Porque senão o que vai acontecer? As pessoas vão ser, podem ser perseguidas, podem sofrer bullying. Por exemplo, se for numa escola e você tem uma posição diferente da maioria, né? Daqueles que têm uma visão ou um comportamento diferente. Então, essa é a questão que eu estou procurando aí passar para vocês. O que a gente deve fazer, né? A pergunta é, e nós como cristãos, ou nós que seguimos os valores expressados através da Palavra de Deus na Bíblia Sagrada, o que nós devemos fazer? Bem, se nós estamos vivendo pela Bíblia, devemos ter a nossa mente então cativa pelas Escrituras. Nós devemos ler as Escrituras, devemos adquirir conhecimento bíblico, devemos adquirir conhecimento básico, pelo menos, das doutrinas bíblicas mais importantes. Diz lá em 1 Pedro 3,15 que nós devemos explicar com toda mansidão. Mansidão. Nós não estamos aqui para ficar procurando, provocando brigas ou conflitos com as pessoas, para afrontá-las, para humilhá-las, nada disso. Nosso propósito é falar do amor de Deus àqueles que não conhecem, né? E Judas, a carta de Judas, no verso 3, fala uma coisa muito importante. Nós devemos, né, isso ele já naquela época falou, né? Amados, quando eu empregava toda a diligência, ou seja, estava me esforçando para escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nós devemos fazer o quê? O que ele estava falando ali era para combater o erro, né? Judas ali estava falando como um apologeta, que quer dizer nada mais, nada menos aquele que defende a sua fé, que defende a fé. Então, defender a nossa fé é defender os nossos valores, é saber no que cremos e por que cremos, né? Nós devemos então ter o nosso discurso, ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que ensinamos, aquilo que estamos passando para as pessoas, precisa estar alinhado com as nossas ações. Se nós falamos de perdão, nós temos que saber perdoar. Se nós falamos de mansidão, nós temos que procurar, diante de situações adversas, ser o último a explodir, não o primeiro, né? E finalmente, nós devemos de alguma maneira, né, procurar ser uma influência positiva no ambiente em que nós estivermos inseridos. Se estivermos inseridos no ambiente acadêmico, escolar, devemos procurar ser uma boa influência lá, uma influência positiva lá. Se estivermos dentro do ambiente de trabalho industrial, empresarial, devemos procurar ser uma boa influência. Se estivermos dentro do ambiente político, do ambiente governamental, devemos procurar também ser uma boa influência para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Finalmente, devemos aí, essencialmente, na verdade, procurar ser um bom exemplo, uma referência, uma boa influência no ambiente familiar, né? Seja ele na célula base, né? Pai, mãe, filhos, ou num ambiente mais amplo, primos, tios, tias, avô, avó, né? Enfim, devemos procurar aí ser boas influências. Isso é o que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que ficou aqui até agora e que está assistindo esse vídeo até o fim. E espero ver vocês em breve. Até a próxima.